tentou aprender desenvolvimento de software e achou tudo muito complicado? Arquitetura, requisitos, testes, deploy. Hoje eu vou te mostrar como funciona o desenvolvimento de software de um jeito simples, com uma história que acontece na praia. Esse é o nosso novo projeto do canal Programe nas Férias. Então, vamos nessa! E aí, pessoal, vamos conhecer o nosso projeto do Programe nas Férias. Ele se chama Picolé. Vocês vão entender melhor no decorrer da história o porquê desse nome. E vamos aprender também sobre Kotlin, teste sanitário e teste de integração. Então, eu vou fazer uma versão resumida, desse projeto para a gente aprender esses conceitos, mas vamos aprender no decorrer de uma historinha. Então, vamos lá entender. Então, vamos conhecer o Seu Zé. Seu Zé, ele é um empreendedor que vende picolé na praia. E essa aqui é a Maria, que ela adora ler na praia, mas ela viaja muito. Ela tem muitos livros em casa, mas é muito pesado, para levar para a praia. Então, ela leva o tablet, mas o sol incomoda muito a leitura. Então, fica ruim dela ler os livros que ela gosta. E também estava muito quente. Então, a Maria, ela estava com muito calor e foi comprar um picolé. E conheceu o Seu Zé, Ela aproveitou e falou para ele que o dia ficaria mais perfeito se ela pudesse ver o mar, lendo o seu livro predileto e não ter que andar tanto para comprar um picolé. Então, depois que ela saiu, o Seu Zé pensou com seu espírito empreendedor: eu tenho muitos livros em casa e tenho muita vontade de estudar programação. E se eu desenvolver um aplicativo de aluguel de livro e vender picolé juntos e eu entrego na praia? Então, com esse sentimento, começou a estudar programação e as etapas de desenvolvimento de software através do nosso canal do YouTube. Ele começou a maratonar os vídeos e pediu a nossa ajuda, então vamos lá ajudar Seu Zé, Então, no processo de desenvolvimento de software, ele consiste em primeiro entender, depois planejar, construir, testar, entregar e melhorar. Então, vamos entender o primeiro passo. Primeiro, devemos entender o problema. Então, Seu Zé, ele vendia picolé na praia. Então, ele percebeu que as pessoas sempre perguntavam, assim como a Maria: você tem algum livro para alugar enquanto eu tomo sol? Andei tanto para encontrar você e comprar o picolé. Até queria comprar o picolé ontem, mas não te encontrei mais na praia. Então, ele iria vender para alguém, mas essa pessoa não encontrou mais o Seu Zé, porque a praia é muito grande. Então, ele acabou perdendo de vender o picolé. E ele então pensou, se ele tivesse esse aplicativo para alugar livros e vender picolé na praia, ele conseguiria ter uma renda melhor, Então, ele agora está estudando aqui junto com a gente sobre programação. Então, essa etapa de um desenvolvimento de software se chama levantamento de requisitos. Então, a gente sabe que tem um problema, que ele existe, e alguém sente a dor e quer uma solução. Então, esse é o primeiro passo, Ter o problema que vamos solucionar. Agora, vamos entender o que o Seu Zé precisa. Então, antes da gente sair programando, sentamos com o Seu Zé e perguntamos: quantos livros ele tem? Quais sabores de picolé que ele vende? Como funciona o aluguel? Se ele vai cobrar diária, mensal, vai ter pacotes de aluguel para devolver depois. Então, como vai ser, E pode pagar como? Por Pix? Pode pagar dinheiro em espécie? Então, a gente tem que entender como vai ser esse pagamento também. E também o que acontece se o cliente atrasar, Se o cliente atrasar,
ele vai pagar uma multa, né? Vai acrescentar mais diários? Como é que vai funcionar? E se ele não devolver mais o livro, né? O que vai acontecer? Então, tudo isso a gente tem que conversar com o seu Zé, né? Para entender o que ele precisa ali. E precisa funcionar offline, ou seja, sem internet ali na praia, muitas vezes não tem sinal de internet. Então, se esse aplicativo precisar que funcione sem internet, então tem que armazenar os dados. Então, a gente já precisa entender com o seu Zé o que precisa. Então, essa etapa do desenvolvimento de software se chama análise e planejamento. Então, nessa etapa é muito importante, porque você evita de construir algo errado. Então, a gente não pode nem construir a mais, né? Tipo, o cliente quer uma coisa e a gente começa a desenvolver mais coisas do que ele pediu, porque senão a gente vai estar meio que trabalhando de graça, né, para o cliente. E a gente também não pode desenvolver coisas a menos, né? Ele combinou que queria tais funcionalidades e a gente não entregou isso que combinou. Então, não pode, né? Então, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, a gente precisa detalhar bem o que vai ser construído. Desenhando antes de construir. Então, precisa escolher qual é a linguagem que vamos desenvolver esse aplicativo. Hoje tem muitas linguagens. Tem Java, JavaScript, Go. A gente vai construir aqui com Kotlin. E essa API, a gente começa a pegar daquelas ideias e requisitos e estruturar para como vai ficar o nosso código. Então, vai ter uma lista de livros, né? Então, a gente tem que saber os sabores dos picolés. A gente vai fazer o fluxo do aluguel, o fluxo da devolução, calcular o atraso, vender picolé, né? Então, vai ter como vai ser o fluxo da venda do picolé também, que vai ter no aplicativo. Então, com tudo isso, a gente tem que decidir como serão salvos os dados, como as telas vão se conversar, né? Como vai ficar o layout ali do sistema, onde ficam as regras de negócio. Então, tudo isso a gente vai fazer a modelagem de todas as telas e do fluxo da jornada, né? Do que vai acontecer ali quando o usuário estiver usando o aplicativo do seu Zé. E essa etapa se chama design e arquitetura, né? Quando a gente faz uma casa, por exemplo, a gente primeiro faz o desenho ali, né? Dizendo onde vai ser o quarto, vai ser a sala, a metragem. Tudo isso também acontece no desenvolvimento de um software. A gente precisa planejar ali como que vai ser a jornada do aplicativo. Então, essa etapa é bem importante para não ter retrabalho. Então, pessoal, essa é a primeira etapa do projeto. No próximo vídeo, a gente vai ver como vai ficar cada tela, as informações. A gente já vai começar a ver os endpoints. Se vocês estão um pouco confusos, aguarde que no próximo vídeo a gente vai entender os próximos passos dessa solução. Beleza? Beijos e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau, tchau!